Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de literatura de hoje falaremos sobre Manuel de Barros. E antes de nós trazermos aí um contexto da produção do Manuel de Barros, vale ressaltar que ele tem uma inovação muito grande nesse quesito, nessa produção literária. A gente tem uma linguagem um pouquinho mais simples, que gera margem para algumas interpretações diferentes. Nós temos o uso da oralidade, da coloquialidade, principalmente do neologismo, que é uma marca registrada do autor. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele? Vamos analisar um poema, algumas obras também desse autor? Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, em Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Passou a infância em sua cidade natal, onde seu pai, João Venceslau Barros, tinha uma fazenda no Pantanal. E aí, isso é um dado já muito importante para a gente falar da produção literária dele, porque quando nós observamos a característica, os temas abordados, tem muito a ver com essa origem do escritor. Mais tarde, estudou em colégio interno em Campo Grande. Então, ele falece em 13 de novembro de 2014, aos 97 anos. É um produtor assíduo, foi um produtor assíduo, tem diversas obras aí publicadas, tem reconhecimento aí nacional, inclusive vencedor, foi premiado com o prêmio aí tradicional da literatura brasileira, Jabuti, tá? E aí, qual a carreira literária desse escritor? Quando a gente fala em cronologia, ele está vinculado à geração de 45. O que foi a geração de 45? A geração de 45, gente, corresponde à terceira geração do modernismo. Então, a gente já tem uma maturidade literária muito grande. Nós temos aqui alguns escritores que são chamados pela crítica literária como neoparnasianistas, onde a gente tem um retorno aí ao parnasianismo, aquela questão da métrica, da formalidade, embora a gente conheça aí o modernismo como livre dessas amarras, aqui a gente tem esse retorno. No entanto, a produção de Manuel de Barros é um pouquinho mais simples, não diria simples, né? Porque aí desmerece o trabalho do escritor. Ele tem uma produção um pouco de maior facilidade de compreensão, mais livre, embora ele esteja situado cronologicamente nessa produção aí da geração de 45. Uma vez que o seu primeiro livro aí que ele publicou, Poemas Concebidos Sem Pecado, foi em 1937. Então, quando a gente fala dessa geração de 45, o que está acontecendo no mundo? A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a questão do governo Vargas, né, da era Vargas, posteriormente Juscelino Kubitschek. Então, a gente tem um período de transformação muito grande, não só no mundo, como também no Brasil. Em sua obra de estreia, apesar do tom autobiográfico de poemas como Cabeludinho, nota-se claramente a inserção do poeta no modernismo brasileiro de 1922, tá? Eu trouxe aí esse trecho de uma obra dele, que retrata um pouco uma temática mais complicada do escritor. Ele tem, no entanto, outras obras mais conhecidas que trazem aí um caráter mais simples, tá? O título do poema é O Escrinho. Diz assim: um poeta municipal já me chamara a cidade de Escrinho. Observa que nesse primeiro verso eu tenho aí a priorização da primeira pessoa, tá? O eu lírico aí, ele se apresenta em primeira pessoa para mostrar esse caráter aí mais próximo de produção do autor com esse eu lírico. Que àquele tempo encabulava muito porque eu não sabia o seu significado direito. Soava como escárnio. Hoje
Eu sei que escrínio é coisa relacionada com joia, cofre de bugigangas, por aí assim. Porém, a cidade era em cima de uma pedra branca enorme, e o rio passava lá embaixo com piranhas, camalotes, pescadores e lanchas carregadas de couros vacuns fedidos. Então, observa aqui que a gente tem uma característica mais associada à questão do mar. A gente observa a predominância de algumas figuras de linguagem nessa construção textual. Só lembrando, pessoal, que esse é um trecho da obra, a gente tem a obra completa, tá? Então, é só para mostrar esse resquício aí ligado à geração aí de 45 ao modernismo brasileiro. Quais as características, então, da produção literária de Manuel de Barros? Então, uma das coisas mais notáveis aí na obra dele é em relação às memórias da infância no imaginário do poeta. Então, quando a gente fala aqui do Manuel de Barros, ele faz uma produção de poesias. Então, aqui ele explora muito bem esse campo do imaginário aí infantil. É tanto que ele utiliza esses recursos linguísticos a fim de mostrar, de demonstrar essas características, tá? Retratadas também, de certa forma, na imagem que vai apresentar para vocês na tela. Então, aqui eu tenho o ambiente bucólico das fazendas mato-grossenses, tá? Um humor pueril, aquele humor mais puro, mais simples, mais limpo. As inseguranças, alegrias e medos de um eu lírico imerso nas lembranças de sua juventude. Então, lembra aqui que eu falava que ele usa bastante o recurso da primeira pessoa na sua produção? É justamente para mostrar esse estado de espírito, para mostrar essa ambientação da sua produção literária. Além do caráter temático presente ao longo de toda a obra de Manuel de Barros, é comum também encontrar marcas de estilo, como o emprego de neologismos que buscam enriquecer o seu universo poético. Eita, nós temos novamente o neologismo. Se até agora você não assistiu nenhuma aula de literatura ou ainda não ouviu falar em neologismo em outras partes, em outros conteúdos da língua portuguesa, o neologismo são a criação de novas palavras que são acrescidas aí ao vocabulário. Então, o que são esses neologismos? Pega-se palavras já existentes, ou por prefixação ou sufixação, tá? E cria-se essas novas palavras com sentidos diferentes, tá bom? Outra característica marcante da poesia de Manuel de Barros é o uso do vocabulário coloquial rural. Então, ele vai explorar bastante essa questão do rural, que até então não aparece de forma tão nítida em outras produções. E de uma sintaxe que homenageia a oralidade. Então, lembra que quando a gente estuda a língua portuguesa, a língua em si, a gente tem a língua escrita e a língua oralizada, então ele explora bastante, embora ele tenha uma produção escrita, mas nessa produção escrita ele prioriza ou ele dá destaque aí à oralidade, características da fala, características usuais da fala no dia a dia, tá bom? Eu trouxe para vocês, com esse caranguejinho aí lindo, maravilhoso, o poema Se Achante. E aí, quando a gente fala de análise de poesia, de poema, pessoal, é interessante que a gente faça aí algumas pontuações. Quando se trata de texto literário, a gente diz que o título é a cabeça desse texto. É ele que vai orientar todo o restante ali da produção. É um título que ele não é pensado de qualquer forma, tem um objetivo ali linguístico, tem um objetivo literário. Então, o Se Achante aí é um neologismo criado pelo escritor, e aí a gente vai ver a produção. De certa forma, a gente tem uma crítica ali meio implícita, mas com o uso de uma linguagem mais pura, mais simples, mais desvencilhada dessas questões métricas, tá? Que é a questão do decassílabo, do soneto, enfim, priorizada aí em produções literárias anteriores. Diz assim: se achante. Era um caranguejo muito se achante.
ele se achava idôneo para a flor, quer dizer, ele se achava perfeito, necessário para a flor. Passava por nossa casa sem nem olhar de lado. Parece que estava montado num coche de princesa. Ia bem devagar, conforme o protocolo, a fim de receber aplausos. Muito achante demais, nem parou para comer goiaba. Acho que quem anda de coche não come goiaba. Ia como se fosse tomar posse de deputado. Mas o coche quebrou e o caranguejo voltou a ser idôneo para o mangue aí. Então ele volta a ser essencial. De repente a gente observa aí que eu tenho uma figura aí do caranguejo, que pode muito bem ser uma comparação, uma metáfora aí do homem, das pessoas, e o que é ser esse se achante, né? É ter uma visão de superioridade em relação às outras pessoas. Então, é uma produção literária que muitas crianças, ao fazerem a leitura ou ao fazerem a audição dessa obra, achariam engraçados. Mas quando a gente fala de produção literária em si, pessoal, muitas produções que são destinadas à criança, à adolescente, têm ali por trás todo um aspecto linguístico que também é adequado para nós adultos fazermos essa análise, para você jovem aí fazer essa análise, tá? Então a gente tem esse recurso bastante explorado pelo escritor, pelo autor. Vamos lá, eu trouxe essa questão comentada, tá? Da UFU de Minas Gerais, 2016, e diz assim: o menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver assim. Eu via a manhã pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Então, observa que eu tenho aí uma questão específica, desver o mundo. O que é que ele diz? Quando a gente tem uma entrevista ou observar algumas colocações desse escritor, ele busca aquela palavra primeira, antes da sua existência, antes da sua escrita. De repente, ele deixa transparecer esse objetivo de produção literária dentro da própria obra, tá? Vamos ao comando. Em Menino do Mato, um eu lírico menino tem o desejo de aprender, sem se preocupar com explicações, as coisas do mundo, criar novidades por meio das palavras e da sua inocência pueril, a sua inocência infantil limpa, pura, tá, pessoal? Essa mesma ideia perpassa em qual fragmento? Então, o que é que ele quer? Ele quer um fragmento de outro autor ou de outros autores que tenham essas mesmas características do texto citado acima, anteriormente, do Manuel de Barros, tá bom? Vamos lá. Letra A. Diz assim: em meio a um cristal de épos, o poeta vai pela rua. Seus olhos verdes de éter abrem cavernas na lua. A lua volta de flanco, eriçada de luxúria. O poeta, aloucado e branco, palpa as nádegas da lua. O poeta todo se lava de palidez e doçura. Ardente e desesperada, a lua vira em decúbito. Então, observa aqui que nessa primeira alternativa é só um trecho, tá? Essa obra ela tem mais algumas características específicas em análise, mas logo observamos aqui que tem um caráter mais amoroso, um caráter mais erotizado nessa produção, tá? A gente tem a presença aí de alguns resquícios aí, na verdade, algumas figuras de linguagem. A gente tem o uso da metalinguagem, aparece aí o poeta nessa produção, tá? Nesse trecho. Portanto, não seria essa a alternativa em relação ao tema do texto base da questão. Isso aí é um trecho do poema de Vinícius de Moraes, tá? Letra B. Vai embora, gato, de cima do telhado, senão o papaizinho, te faz desintegrado. Dorme, filhinho, que esta vida é cômica.
Estrôncio 90, mentalidade atômica. Sonha, querido, enquanto sobe o jato. Vamos pairando com o nosso pé de pato. Bicho papão, me multa esse Polaris que parou na contramão. Boi, 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 boi da cara preta. Liquida o homem verde que caiu do outro planeta. Então, a gente tem um trecho aí do Milô Fernandes, tá, pessoal? A gente tem aí algumas características da infância, não é? O boi, 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 essas cantigas de niná. No entanto, não tem a mesma temática sugerida ali no comando da questão. Letra C. Em meus tempos de criança, era aquela encantação. Lia-se continuamente e avidamente um mundaréu de histórias, e não histórias, principalmente as do Tico Tico. E aí, você sabe a diferença entre histórias e histórias? Então, quando a gente fala de histórias, são essas da realidade, tá? Que, na verdade, a história ela pode ser real e fictícia. Então, história ali com H se relaciona à história do campo da realidade, o história com E, ao campo da ficção, da produção literária, tá, pessoal? Mas lia-se corrido, isto é, frase após frase, do princípio ao fim. Ora, as crianças de hoje não se costumam a ler correntemente, porque apenas olham as figuras dessas histórias em quadrinhos, cujo texto se limita a simples frases interjeitivas e assim mesmo muitas vezes incorretas. No fundo, uma fraseologia de guinchos e uivos, uma subliteratura de homem das cavernas. Então, aqui a gente tem um trecho do Mário Quintana, que tem uma crítica aí no modo de produção literária no geral, tá, pessoal? Então, não corresponde ao comando da questão novamente. Então, a gente tem aqui a letra D, que diz assim. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Então, observa que aqui nesse trecho a gente já tem um resquício aí da infância, do imaginário infantil. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então, nós temos aqui, pessoal, a alternativa assertiva, a alternativa correta. Observa que nós temos alguns traços específicos abordados na obra do autor Manuel de Barros. A gente tem essa questão da meninice, do imaginário, que transparece aí na produção literária do escritor. E aí, gostou de conhecê-lo? Quer saber mais sobre ele? Nós temos aí essa aula disponível na plataforma, então você pode novamente assisti-la acessando não só a plataforma EduqueAcre, mas também a nossa plataforma do YouTube.